Olá pessoal, tudo bem? Professor Hooper, vamos dar sequência na linha de construção de conteúdos teóricos para a educação física no ensino médio, voltando isso aí para o segundo ano do ensino médio no sistema positivo, abordando o bloco de atividades rítmicas expressivas, falando sobre dança, ok? Bem, então quem dança, seus males espanta. O livro inicia falando de uma pesquisa feita em 42 escolas de São Paulo, em que os ambientes e ritmos, né, de músicas levantadas foram aqui, ó, dance, técnico e house, dança solo e as danças mais presentes, country, rock, hip hop, funk, samba e forró. E os ambientes sempre festas de aniversários e festas com familiares, tá? E a gente sempre abre essa reflexão de qual momento que você utiliza a dança, né? Eu, por exemplo, a musicalidade eu gosto muito de escutar no trajeto para o meu trabalho, né, dentro do carro. E quando eu estou, por exemplo, fazendo alguma atividade física, seja correndo, fazendo uma musculação e arrumando casa também, são momentos que eu gosto bastante de escutar música. Bem, então a gente fala aqui um pouquinho também sobre a dança na questão da sua criação. Então ele fala, né, presente na cultura milênios e nasceu da necessidade de se comunicar e se expressar. E olha que legal que ele aborda 3 culturas para a gente: cultura erudita, cultura de massa e cultura popular. Quando falamos aqui de cultura de massa, o filósofo Theodore fala que é aquela imposta pelos meios de comunicação de massa à população, ou seja, a indústria da cultura. Tá? A cultura erudita ela tem um acesso restrito aos públicos com maior acúmulo de capital, como museus, obras de arte, espetáculos de ópera e teatro. A cultura popular, ela se apresenta em formas de expressão transmitidas por um povo, por gerações, e geralmente de forma oral, sendo ela música, dança, alguma crença, literatura, costumes e até o artesanato. Bem, as danças folclóricas, né, representam aspectos religiosos, tradições e culturas das diversas regiões do país. E é legal quando a gente fala de cultura, gente, falar que toda ela pode ser conhecida e apropriada, né? Cultura produzida pode ser aprendida, transformada e recriada em qualquer lugar do mundo. É muito comum, por exemplo, se a gente observar a nossa cultura, ela tem muita influência dos portugueses, nós temos influências indígenas também, né? Então essa cultura ela pode ser apropriada. Eu tento justamente dentro da aba de esportes trazer culturas esportivas de outros ambientes para que a gente possa ampliar esse repertório cultural também. Bem, falando em frevo, surgiu no Recife por volta aí do século XIX, século XX, e ele tem como ideia relacionada ao seu nome a ideia de ferver e apresenta a agitação típica das festas populares. Dentro de dança, ela apresenta para a gente 3 elementos aqui que são espaço, som e corpo. Então, o espaço ele está relacionado aqui ao espaço físico, seja quadra, sala, palco, né? Se é um espaço virtual, celular, computador, envolve cenário, luz e figurino. Com relação a som, a gente tem a música em si, a respiração, som dos pés batendo no chão, o próprio vaneirão, né, gaúcho, trabalha muito isso, ou a voz. E o corpo é o corpo que dança. Tem relação com a personalidade, as habilidades e limites, a encenação, né? O corpo dentro do espaço de dança, ele transmite muito, principalmente quando a gente fala de aspecto também que envolve essa parte sentimental e religiosa. Bem, o ritmo é algo presente demais dentro da dança e dentro do esporte também. Então é a capacidade essencial do comportamento humano, tem relação com o movimento ordenado, simétrico e harmônico, tá? Então, como eu falei, jogos, esportes e lutas também estão muito envolvidos aí dentro de ritmo. E quando falamos em algo também voltado para a questão corporal, a gente tem o ritmo, que é algo vital, né? Se a gente observar o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório e o crescimento das plantas na natureza, elas respeitam também uma ritmicidade, tá ok? Falando dos benefícios da dança para a saúde, se observarmos, por exemplo, todo e qualquer exercício físico, esses benefícios se conversam muito, né? Dentro da dança não seria diferente. Então a gente tem melhora a capacidade cardiorrespiratória,
desenvolve noções rítmicas, essa noção de movimento, ajuda no emagrecimento, eleva a autoestima, proporciona alegria, combate a depressão e a timidez, favorece o convívio social, alivia dores, fortalece a musculatura, melhora a coordenação motora, combate o estresse, ajuda no alívio da tensão, aumenta a flexibilidade corporal e melhora o condicionamento aeróbico. Ampliando os conhecimentos da dança. A dança como forma de expressão, ela tem relação do homem com a natureza. E olha que momentos distintos que a gente vai observar de que forma essa dança era utilizada por esses povos. Então, na Grécia Antiga, a dança era muito utilizada na vida cotidiana, em rituais religiosos, festas, treinamentos militares e na educação de crianças. Os povos africanos e indianos utilizavam para evocar a fertilidade, festejar a colheita, homenagear deuses e a natureza. Na Idade Média, com a influência da Igreja Católica, a dança passa a ser proibida, pois estaria ligada ao corpo e ao pecado. Vamos falar um pouquinho de dança e inclusão. Quando falamos em inclusão, devemos compreender que ela não está somente relacionada a pessoas com deficiência. O livro traz para a gente que ela pode ser vista como a socialização de pessoas em situação de vulnerabilidade e também pessoas com deficiência. Na educação física, por exemplo, quando eu tenho alunos de uma turma regular em que um grupo de alunos não se sentem aptos, por exemplo, a entrar numa partida de voleibol, porque eles não possuem os elementos básicos que são utilizados para o jogo de forma apurada, e você realiza uma atividade paralela para que eles possam adquirir essa consciência corporal, para que eles possam adquirir todo o manejo do material, para daí então estarem aptos a entrar num jogo, você está sendo inclusivo. Quando você adapta a regra de um esporte, fazendo uso do esporte da escola, para que você possa criar um ambiente harmônico e que todos possam participar, você está sendo inclusivo. Então, inclusão, lembrando, não tem relação somente com pessoas com deficiência. Ele aborda para a gente que inclusão é o ato que visa dar oportunidades iguais para todos, com estratégias direcionadas para desenvolver seus potenciais. A acessibilidade, ela tem muita relação com a redução ou a eliminação total de barreiras que possam impedir essas pessoas de estarem na sociedade ou em algum espaço físico específico. Se a gente fala, por exemplo, de um cadeirante, quando a gente coloca rampas de acesso, quando a gente coloca elevadores, se a gente falar, por exemplo, de um deficiente visual, quando você coloca chão tátil, né? Quando você coloca algum material em braille, se a gente fala de um deficiente auditivo, que você coloca, por exemplo, libras, quando a gente fala de um autista, que você disponibiliza abafadores de som, então isso tudo é uma forma de gerar acessibilidade a esse público, tá? Bem, a dança inclusiva, ela é chamada dessa forma no Brasil, porém, lá na Inglaterra a gente tem dança integrada ou dança para todos. E dentro da inclusão, a gente tem a dança esportiva em cadeira de rodas, tá? Que é uma modalidade adaptada da dança de salão para pessoas com deficiência física permanente nos membros inferiores. E é importante observar duas categorias, tá? O estilo Kombi, que é reproduzido por uma pessoa andante, mais um cadeirante, ou o estilo Duo, que é reproduzido aí por um par de pessoas cadeirantes, tá ok? Bem, dentro da classificação funcional dessa dança, ou seja, aquilo que é avaliado, a gente tem o controle da cadeira, a capacidade de empurrar o seu parceiro, a capacidade de puxar o seu parceiro, a extensão dos membros superiores, rotação de tronco e a execução de giros. Bem, dentro das dificuldades encontradas, na qual um estudo utilizou de pessoas que fazem parte, né, dessa dança, eles disseram justamente a dificuldade de mais homens na dança, acesso a locais de treino, falta da acessibilidade, reconhecimento como bailarinos e atletas, mais locais e profissionais para desenvolver esse trabalho e a falta de políticas públicas para a arte em geral e para a dança em cadeiras de roda especificamente. Nas danças de salão brasileiras, nós temos aqui
listadas, tá? O forró, a lambada, o samba de gafieira, o samba pagode, o samba rock, o soltinho, o machixe e o vaneirão. A nível regional, a gente pode observar nesse mapa aqui algumas danças, por exemplo, a valsa, de origem germânica. A gente tem o flamenco aqui na parte da Espanha. Se a gente observar, por exemplo, o bolero, tá? A gente tem também o tango na Argentina. Então, tem muitas danças aqui. Rumba em Cuba. É muito comum, tá? O zouk no Caribe. Então, a gente observar quantas possibilidades de danças de salão a nível internacional que a gente pode se valer aí para estudos e até mesmo quem quer reproduzir elas na prática também. Gente, chegamos ao final desse conteúdo do segundo ano para o ensino médio, com ênfase aí no segundo bimestre do Sistema Positivo. Espero que tenha ficado claro para você todo esse conhecimento e, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha para que as pessoas possam ter acesso também a esse conhecimento, tá? Fiquem com Deus.